A graça e a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, ouvinte, a paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Jesus, graças damos ao nosso bom Deus, por mais esse dia que Ele nos concede, por mais essa manhã maravilhosa, e de estarmos aqui com você, iniciando mais um programa Teologia para Todos, né? Olha, como anunciado, né? Nosso propósito é de estar com você, amém? Todas as manhãs, de 10 horas da manhã, com o programa Teologia para Todos. Né? Não tem sido fácil, temos enfrentado algumas dificuldades, mas estamos aqui. Então, sempre que pudermos, estaremos aqui e seguindo aí com os nossos estudos. Estamos vendo Introdução à Teologia, amém? Introdução à Teologia, e hoje nós vamos continuar a natureza da doutrina, né? A natureza da doutrina, parte 2, é o estudo desta manhã, amém? Na programação de hoje, né? Dessa quarta-feira, dessa quarta-feira abençoada, amém? Glória a Jesus. Nós vamos orar, tá certo? Antes de orar, eu quero aqui dizer que a Rádio Resgate está fazendo uma promoção com a pizzaria Shurek, amém? A pizzaria Shurek, aqui em Três Carneiros de Alto, com a Rádio Resgate de Vida, estaremos sorteando uma pizza 8 fatias, a pizza grande, 8 fatias, com um refrigerante de 1 litro, todos os domingos, olha, todos os domingos à noite. O sorteio vai ser domingo, e o sorteado poderá ali se dirigir à pizzaria Shurek Pizzas, em Três Carneiros do Alto, tá bom? E pegar aí a sua pizza, você que for sorteado na promoção. Para participar da promoção, você precisa entrar no site da Rádio Resgate de Vida. Os links estão compartilhados também no Facebook, tá bom? Na página da Rádio Resgate de Vida, no Face de Tom Jones de Jesus, no Face, na página da Igreja Batista Renovada Resgate, você vai encontrar os links da Rádio Resgate de Vida. Também você poderá encontrar o aplicativo para baixar. É o aplicativo para baixar, amém? E baixando o aplicativo, você terá a Rádio Resgate de Vida aí com você, amém? A Rádio Resgate de Vida estará aí com você, tá bom? No seu celular. E você, então, no site da Rádio Resgate de Vida, lá em recado, deixe o seu recado, você terá que responder a essas duas perguntas. Qual o nome da rádio do Ministério Resgate? Amém? E a segunda pergunta é qual o nome, né, da pizzaria, né? O nome da pizzaria que tem a melhor pizza de Três Carneiros. Então, você indo lá no site, respondendo essas duas perguntas, você estará concorrendo todos os domingos, amém? A uma pizza de 8 fatias com um refrigerante de 1 litro, amém? Divulgue aí a Rádio Resgate de Vida, a rádio que chegou para ficar e a rádio do Ministério Resgate, amém? Nós vamos orar para darmos início à programação dessa manhã, amém? A programação Teologia para Todos. Essa é a nossa quarto programa, Teologia para Todos. Você poderá encontrar, amém? Você poderá encontrar todos as videoaulas do programa no nosso canal no YouTube, Tom Jones de Jesus. Também inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Toca lá no sininho e receba aí todos os vídeos, tá bem? Todos os vídeos da Escola Bíblica Online e também aqui do Teologia para Todos, um oferecimento da Rádio Resgate de Vida e do Ministério Resgate, tá bom? Hoje transmitindo também simultaneamente pela página da rádio no Facebook, a página da Rádio Resgate de Vida no Facebook e também aqui online
pela rádio mesmo, a Rádio Resgate de Vida. Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção, amém, nessa manhã, para nossas vidas, que Ele tome a direção do estudo de hoje, de tudo que vamos estar falando aqui, seja para edificação, fortalecimento, amém, aleluia, para a bênção do povo de Deus, da igreja de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá, por mais essa manhã maravilhosa, por essa oportunidade de estarmos aqui através, meu Pai, destes veículos de comunicação. Aqui, Senhor, a Rádio Resgate de Vida, o Facebook, ó Deus também, ó Deus, nosso canal no YouTube, ó Deus, que a todos quanto essa palavra, esse estudo alcançar, ó Deus, tu possa abençoar poderosamente, maravilhosamente. Tu és a luz do mundo, Senhor. Aleluia. Ó Deus, que tu possa iluminar os corações, as mentes, que tu possa fortalecer, Senhor, aqueles que tu ama. Ó Deus, na tua graça. Aleluia, Senhor, na tua presença, nos teus caminhos, na tua vontade. Ó Deus, toma a direção do teu povo, da tua igreja. Toma a direção, Senhor, dessa programação. Ó meu Deus, desse propósito aqui, que o Senhor possa ser comigo, colocando tuas palavras em meus lábios, de maneira que eu não fale de mim, mas que teu Espírito Santo possa me usar isso para a tua glória, para a bênção, Senhor, na vida, Senhor, daqueles que creem no teu nome, ó Deus, na tua palavra, em nome de Jesus, é o que eu te oro, Senhor, te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar participando conosco, tá bom? Pelo chat ao vivo aqui no site da Rádio Resgate de Vida. Através do chat aqui, olha, eu já estou entrando no chat aqui para estar interagindo também com você que queira, que quiser, amém? Conversar conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amados, estamos vendo introdução à teologia, amém? E introdução à teologia sistemática. E na última aula, né, no último programa, demos início ao tema A Natureza da Doutrina. Vamos fazer um rápido resumo para então darmos sequência de onde nós paramos, amém? Nós vimos que a doutrina cristã, a palavra doutrina, significa ensino ou instrução, amém? Doutrina significa ensino ou instrução. E a partir disto daí, nós trouxemos aqui uma reflexão de que aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram comissionados por Deus para pregar, amém, a palavra, para ensinar a palavra, amém, têm a responsabilidade de ensinar não o que acha, não o que pensa, mas apenas de transmitir a palavra que já foi revelada. Amém? A vontade de Deus para as nossas vidas já foi revelada. Amém? O que aprove a Deus que soubéssemos da sua vontade, amém? Está revelado. Então não há nada novo no Evangelho. O nosso compromisso é ensinar a palavra tal qual ela se encontra, tal qual ela foi revelada, amém, nas Escrituras Sagradas. A palavra doutrina significa ensino ou instrução. E esse ensino, portanto, deve ser da palavra revelada por Deus, das Escrituras Sagradas. Amém? A Bíblia pela Bíblia. A Bíblia se explica. Amém? Glória a Jesus. E nós vimos que doutrina pode definir-se assim: as verdades fundamentais da Bíblia dispostas em forma sistemática, organizada. Amém? Esse é o objetivo da teologia sistemática. O estudo de Deus, amém? Por base nas Sagradas Escrituras, principalmente, especialmente, amém? De uma forma aí sistemática, tá bom? Organizada, amém? Para que melhor possamos compreender
né, as diversas doutrinas, os diversos ensinamentos e temas abordados pela palavra revelada, pelas escrituras sagradas. Este estudo chama-se também comumente teologia, ou seja, um tratado ou discurso racional acerca de Deus. Os dois termos serão usados alternadamente nesta sessão. A teologia ou a doutrina, assim se descreve a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações para com o homem. Trata de tudo quanto se relaciona com Deus e com os propósitos divinos. A Bíblia Sagrada dá grande relevância à doutrina e afirma fornecer o material próprio para seu conteúdo. Então, a base, amém, do estudo acerca de Deus, a base do estudo teológico, a principal fonte, amém, é as Escrituras Sagradas, é a Bíblia Sagrada. Então, o estudo teológico pode-se dizer que é o estudo da Bíblia, é o estudo das Escrituras Sagradas, porque foi através da sua palavra que Deus se revelou e se revela. É através das Escrituras, amém, que nós temos conhecimento de Deus, não é? Você não saberia hoje que Deus é santo se ele não tivesse dito: sede santo porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Você não saberia que ele é santo se Isaías não tivesse posto em um livro a sua visão dos serafins voando ao redor do trono e proclamando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Então, a revelação, ela foi posta de uma forma escrita para que não se perdesse, amém? Para que não houvesse distorções no passar de geração para geração. Amém? Deus não podia confiar na memória humana, na tradição humana. Por isso, ele disse aos profetas: põe as minhas palavras por escrito em um livro. Foi ordem de Deus, né? Deus, um Deus sábio, amém? Um Deus tremendo. Ele viu que não há nada melhor, irmãos, para se conservar, se preservar, amém, suas palavras, do que se escrevesse-as, amém? Do que se pusesse por escrito, fosse registrado por escrito, amém? É interessante porque quando alguém diz assim: não, quem viu? Você estava lá? As pessoas, na sua ignorância, elas muitas vezes falam isso, né? Alguém viu? Você estava lá? Interessante, né? Mas não faz o mesmo questionamento, por exemplo, quando, olha só um exemplo assim grosseiro, mas para você entender um pouquinho do que eu quero dizer. Não se faz o mesmo questionamento quando, por exemplo, se diz assim: olha, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Você estava lá? Você viu? Quer dizer, é a mesma ignorância de quando se pergunta ou se questiona algum fato bíblico. Amém? Foi registrado, está escrito, amém? E o estudo, o exame apurado, é o que se propõe a teologia, vai nos demonstrar a veracidade, amém, dos testemunhos e das sagradas escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que a Bíblia Sagrada dá grande relevância à doutrina e afirma fornecer o material próprio para o seu conteúdo. Ela é enfática em sua condenação contra o que é falso. Olha aí. Então nós vimos já, viu? Isso é o resumo ainda. Nós vimos que a Bíblia Sagrada adverte contra a doutrina dos homens. Colossenses capítulo 2, verso 22. Nós vimos que a Bíblia Sagrada adverte contra a doutrina dos fariseus. Mateus, capítulo 16, verso 12. Nós vimos que a Bíblia Sagrada nos adverte contra os ensinos de demônios, doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. E nós vimos que nos adverte
amém, contra os que ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Marcos capítulo 7, versículo 7, contra ainda os que são levados ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Então nós vimos que as escrituras, combate, e adverte contra a doutrina dos homens, contra a doutrina dos fariseus, contra os ensinos de demônios, contra doutrinas que são preceitos de homens, amém? Contra os que são levados ao redor por todo o vento de doutrina. No entanto, se por um lado a Bíblia condena o falso profeta, por outro exorta e recomenda a verdadeira doutrina. E aí é onde nós vamos falar hoje, dando continuidade, amém, ao tema a natureza da doutrina, tá bom? Então, a partir de agora, a gente entra na continuidade, amém, do estudo de introdução à teologia, a natureza da doutrina. Entre outras coisas, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e eu vou ler um pouquinho o contexto, amém, desse escrito, tá bom? Olha aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vou ler do 15 ao 17, tá bom? Diz assim, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha aí, a Bíblia nos exorta, irmãos, a buscar, amém, o ensino, a aprender, a buscar o conhecimento, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Você foi chamado para servir a Deus. Estamos, inclusive, vendo isso na Escola Bíblica Online, todo domingo, 10 horas da manhã também. Escola Bíblica Online, amém? Santificação também é serviço, e você foi comprado por um alto preço, você foi separado, amém, para servir a Deus, amém? Então há também aí uma responsabilidade, um compromisso que devemos ter com Deus, e faz parte desse compromisso buscar crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus. Portanto, nas Escrituras, a doutrina, amém? Aleluia, é reputada como boa. Olha aí, 1 Timóteo, por exemplo, no capítulo de número 4, 1 Timóteo capítulo 4, amém? O versículo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6. Vamos ver aí? Diz assim, olha aí, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Olha aí, boa doutrina. Qual é a boa doutrina? A palavra revelada. Amém? As escrituras sagradas. O que Deus nos ensina e nos revela através da sua palavra, tá bom? Essa é a boa doutrina, o que está escrito. Essa é a boa doutrina, amém? Então, se você não quer errar, amém, seguindo religiões, amém, siga o que Deus disse através da sua palavra. Meu Deus, é forte, né? Meu Deus, é forte isso. Glória a Jesus. A palavra, então, nós vamos ver que as Escrituras,
nas Escrituras, a doutrina é reputada como boa, é reputada como sã doutrina, ou seja, doutrina sadia, sã. Olha aí, 1 Timóteo capítulo 1, o versículo 10, está escrito assim: para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Epa, vamos entender o contexto? Versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Então, a lei, irmãos, ela vai julgar todos aqueles que são contrários à sã doutrina, aos ensinamentos de Deus revelado na Bíblia Sagrada. Amém? Essa palavra é sã doutrina, é uma doutrina sadia. Amém? Meu Deus, e Jesus, ele exortou, nós vimos isso, ele exortou a não nos contaminarmos com o fermento dos fariseus. Amém? E a palavra de Deus nos exorta, irmãos, a tomar o genuíno leite. Aleluia, é pelo qual a criança cresce e se fortalece. Amém? Que leite é esse? É a sã doutrina, é as sagradas escrituras. Amém? Nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia e conhecer, sim, a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que esta doutrina, a sã doutrina, a boa doutrina, ela é segundo também a piedade. Olha aí, 1 Timóteo, capítulo de número 6, vamos ver? 1 Timóteo, capítulo de número 6, o versículo de número 3. Capítulo 6, verso 3 de 1 Timóteo, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha aí, glória a Jesus, amém? Então, a doutrina, irmão, sã e boa, ela é segundo a piedade, amém? A piedade divina, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? A sã doutrina, a boa doutrina, a doutrina segundo a piedade, ela é de Deus, Tito, capítulo de número 2, vamos ver lá, Tito, capítulo de número 2, glória. Tito, capítulo 2, deixa eu abrir aqui, a palavra do Senhor, versículo de número 10, amém? A sã doutrina é de Deus. Tito, capítulo 2, o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor, amém? Eu vou ler a partir do 9 para pegarmos aí o contexto para o entendimento. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? É através da observância da palavra de Deus, irmãos, que nós podemos dar o bom testemunho que Deus quer que venhamos a dar.
amém, é em conformidade, é em obediência à sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Então, não dá para alguém dar um testemunho genuíno, um testemunho autêntico, amém, de Jesus Cristo, sem obedecer a palavra de Deus, sem andar na palavra de Deus, sem praticar os ensinamentos de Jesus. E para praticar é preciso conhecer. Para praticar é preciso examinar. É preciso dar ouvidos e entender, amém, o que Jesus nos ordena, o que Deus nos manda, a entendermos qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Daí você veja que importância tem a teologia, o estudo, amém, doutrinário ou dos ensinamentos, amém, de Deus através das Escrituras Sagradas, que são a sua palavra revelada, né? A sua palavra revelada. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, tá bom? E nós vamos ver que a sã doutrina, a boa doutrina, a doutrina segundo a piedade, que é de Deus, ela também é de Cristo. Ela é de Cristo. Lá na segunda epístola universal de João, segunda epístola universal de João, no capítulo 2, né, no verso 2, 2 João 2. Vamos ver lá, deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. 2 João. Está aqui, é o verso 9, 2 João 9, né? 2 João 9, vou ler aqui com você. Está escrito assim. Glória. Olha aí. Glória. Não, caiu aqui errado aqui, viu a minha busca. Glória a Jesus. 2 João. Glória. Deixa eu apagar aqui. Amém. Agora sim. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Olha só que versículo tremendo. 2 João 2:9. 2 João 2:9. Então veja que essa doutrina, amém, que essa palavra, ela é de Deus. Essa palavra, ela é de Deus. Veja aí, vou repetir a leitura. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Olha só. Então, aquele que não permanece e vai além dele. Olha só, a gente não pode ir além, irmãos, do que está escrito. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com as especulações. Amém? Não ultrapasse, disse Paulo, não ultrapasse o que está escrito. O que está revelado para nós. O que está oculto pertence ao nosso Deus. Amém? Jesus, ele disse que há muitas coisas que ele precisava nos ensinar, mas que nós não podíamos suportar. Então, há um tempo para tudo. Então, não ultrapasse o que está escrito para que você não caia em um abismo,
para que você não se perca, para que você não se confunda. Confie na palavra revelada de nosso Senhor Jesus Cristo. Confie, amém, no que Deus já revelou, no que Deus já disse. O que Deus disse, deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus disse é suficiente para a salvação da tua alma. O que Deus revelou é suficiente para a salvação da tua alma. Amém? Glória a Jesus. Então, para alguns cristãos, a palavra doutrina pode se mostrar um tanto ameaçadora. Ela evoca visões de crenças muito técnicas, difíceis e abstratas, talvez apresentadas de forma dogmática. Doutrina, entretanto, não é isso. A doutrina cristã é apenas a declaração das crenças, amém? Dos ensinamentos mais fundamentais do cristão, amém? Crenças sobre a natureza de Deus, sobre sua ação sobre nós, que somos suas criaturas, e sobre o que Deus fez para nos trazer a comunhão com Ele. Longe de serem áridas ou abstratas, são as espécies mais importantes de verdades. São declarações sobre as questões fundamentais da vida, ou seja, quem sou eu? Qual é o sentido último do universo? Para onde eu vou? As Escrituras, ela revela tudo isso. A doutrina cristã, portanto, constitui-se das respostas que o cristão dá àquelas perguntas que todos os seres humanos fazem. Amém? O cristão não, Deus deu, né, essas respostas a essas perguntas e está revelada nas Sagradas Escrituras. Crenças doutrinárias corretas ou doutrinas, amém, corretas, são essenciais no relacionamento entre o cristão e Deus. Assim, por exemplo, o autor de Hebreus disse: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele existe, glória, olha aí, e que é galardoador de todo aquele que o busca. Amém? Também importante para o relacionamento adequado com Deus é, por exemplo, a doutrina da humanidade de Jesus. João escreveu: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, né? Então, você conhecer, né, a doutrina da encarnação de Cristo, de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é fundamental, irmãos, para a nossa fé e para a nossa salvação. Amém? Então, há uma necessidade de conhecermos as Escrituras Sagradas. Paulo destacou a importância, né, da crença na ressurreição de Cristo. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, o versículo de número 9 e 10. Não é, irmãos? Então, olha, se cada cristão, irmãos, reconhecesse a necessidade que cada um de nós temos, amém, de estudar a Bíblia, de conhecer as Escrituras, não desprezaríamos o estudo teológico, porque o estudo teológico nada mais é, amém, do que o estudo da palavra de Deus, da revelação divina por meio das Escrituras. Amém, irmãos? Então, é necessário ainda quebrar esse tabu, e este é o nosso propósito aqui pelo Facebook, pelas redes sociais, e por esse programa Teologia para Todos. Amém? Vamos lá, vamos seguir em frente, tá bom? Aí o estudo, tá bom? E você pode participar conosco, você pode interagir conosco, meu irmão, minha irmã, você pode enviar suas perguntas, amém?
e nós, à medida que do possível, estaremos respondendo e tirando as suas dúvidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aí, doutrina e dogma. Qual a diferença? Qual a relação? O que é doutrina, nós já vimos. E o que é dogma? Você sabe o que é dogma? É importante saber para você entender alguns aspectos, amém, que acontece no governo eclesiástico, dentro, amém, dos ministérios, dentro das igrejas, tá bom? Olha aí, doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Então, doutrina é a palavra revelada. É o que Deus disse. Doutrina é o que está escrito. A gente já viu isso. Amém? Agora, e o que é dogma? Dogma é a declaração do homem acerca da verdade. Ou seja, é o que o homem diz daquilo que leu. É o que o homem fala daquilo que está escrito. Amém? Quando apresentado em um credo, né? Como colocado com força de lei, de regra. Amém? Então, isso é um dogma. Amém? Esperamos confiadamente que a teologia ou doutrina encontre o lugar que merece no pensamento e na educação religiosa. Mas entenda, uma coisa é o que está escrito e uma coisa é o que você entende do que está escrito. Uma coisa é o que você acha do que está escrito. Então, pode haver uma diferença entre o que está escrito e entre o que você entendeu ou interpretou do que está escrito. Então, veja que a palavra, ela não falha. A palavra, ela não erra. Nós vamos ver isso. As Escrituras, ela é inerrante. Então, nós vamos ver aqui a inerrância bíblica nesse estudo teológico ainda. Amém? Mas os homens podem errar. Os homens podem se equivocar e interpretar erradamente as Escrituras. Né? Teve gente aí que, por base em suas próprias interpretações, né, chegaram a dizer aí o ano que Jesus ia voltar. Então, teve religiões que, baseando-se no entendimento de um homem acerca das Escrituras, datou o dia da volta de Cristo. E você imagina que grande decepção, né? Foi. Que grande frustração foi. Não é isso? Então, uma coisa é o que a Bíblia diz, e outra coisa é o que o homem pode interpretar do que está escrito. Amém? Olha, existe um ditado popular que diz assim: eu sou responsável pelas minhas palavras. Eu não sou responsável pela sua interpretação das minhas palavras. Interessante, não é? Então, o que Deus disse é o que está escrito. Outra coisa é o que você pode achar. Outra coisa é o seu achismo acerca do que está escrito. Por isso, já foi dito aqui nessa aula, não podemos ultrapassar o que está escrito. E precisamos nos deter no que está escrito, examinar o que está escrito. Amém? Tendo cuidado, amém, de não deduzirmos contaminadamente, amém, as inclinações dos nossos próprios corações. Nós sabemos que muitas das religiões que existem no mundo, amém, nasceram de interpretações errôneas e equivocadas das Sagradas Escrituras, amém? E Deus não é responsável por isso. Então, nós precisamos examinar as Escrituras, sim. Nós somos exortados a estudar a Bíblia, sim. Mas esse estudo, esse exame, deve ser feito com humildade, com oração e com verdadeiro desejo de aprender, de obedecer, de fazer a vontade de Deus. Uma vez, olha só, uma vez perguntaram a Jesus assim: como podemos saber que o que tu ensinas, olha só, como podemos saber se o que tu ensinas vem de Deus? Olha só a pergunta
que fizeram a Jesus. Como podemos saber? Aí a resposta de Jesus, irmãos, é ainda mais interessante. Porque Jesus ele diz assim: olha, se no vosso coração vocês verdadeiramente quiserem fazer a vontade de Deus, vocês conhecerão que o que eu ensino vem de Deus. Ou seja, nada do que Jesus disser, que um profeta disser, que você não está disposto a crer, que você não está disposto a obedecer, vai adiantar. Vai adiantar. E Jesus ele disse: se você verdadeiramente quiser fazer a vontade de Deus, você vai reconhecer que as minhas palavras vêm de Deus. Mas se você não quiser se submeter a Deus, irmãos, você não vai crer, não. Amém? Então, de maneira que a palavra, ela é especialmente dirigida aos que creem. Como já foi dito também aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus não está para provar a sua existência, não. Nós vimos isso, e se não vimos, vamos ver ainda, que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, elas não foram escritas com o objetivo de provar a existência de Deus, não. Amém? Deus é Deus e pronto. Deus sem você é Deus. E Deus é antes de tudo, Ele é antes de você. E Deus não depende nem precisa de mim nem de você para nada, Ele é Deus. Então Ele não está preocupado em se autoafirmar, não. Ele não está preocupado, né, em dizer que Ele é Deus, não, porque Ele é e pronto. Agora nós que fomos criados por Ele, nós dependemos dEle. E precisamos buscá-lo, precisamos conhecê-lo, porque disso também depende a nossa vida e o nosso futuro, o futuro da humanidade. Amém? Glória a Jesus. Então, essa é a diferença básica de doutrina e dogma. Doutrina é a revelação da verdade, como se encontra nas Escrituras, e dogma é a declaração do homem acerca da verdade, apresentada em um credo. Amém? Glória a Jesus. Deu para entender? Vamos seguir. Glória a Jesus. Nós vamos salvar, amém? Cada aula, cada vídeo aula. Vamos colocar lá no nosso canal no YouTube, na playlist Teologia para Todos. Glória a Jesus. Amém. Vamos ver. Qual é a conexão entre a teologia e a religião? Olha aí. Essa é forte, viu? Essa é boa, muito interessante. Qual a conexão entre teologia e religião? Então, teologia e religião. Então, vamos entender aí a diferença de teologia para religião. O que é religião? Nós temos visto já o que é teologia. E religião? O que é religião? Então, vamos aí a esse entendimento, tá bom? Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Qual é a conexão entre a teologia e a religião? Religião vem da palavra latina ligare, que significa ligar. Então, religião representa as atividades que, entre aspas, ligam o homem a Deus numa determinada relação. Amém? Então, religião é o conjunto de atividades que supostamente, né, ligam o homem a Deus numa determinada relação. Amém? Isso é religião. Pois bem, nós sabemos que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outro lugar, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que passar por mim salvar-se-á. Amém? Então, nós que conhecemos as Escrituras, que nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que religião nenhuma liga o homem com Deus, coisa nenhuma. Nós sabemos que religião não salva. Nós sabemos que o Salvador é Cristo, que a porta é Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
Amém? Mas é importante você entender o que é religião, né, e o seu significado. Então, religião sugere representar, ser as atividades que ligam o homem a Deus numa determinada relação. Então, você entenda, a prática de culto, a prática de louvar e adorar a Deus, por exemplo, amém? Ela é a nossa religião. A nossa religião, né, nos coloca numa prática de culto, de adoração, de louvor, de súplica, de oração, entende? Então, o conjunto de atividades, preste atenção, que ligam o homem a Deus, amém, é chamado de religião. Então, nós sabemos que religião não salva, mas a nossa religião é Cristo. Nós adoramos a Cristo, nós buscamos a Cristo, nós buscamos praticar, amém, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a nossa religião é cristã. A nossa religião é cristã. Religiões, existem muitas, amém? E a verdade, eu tenho uma palavra no blog, no meu blog, amém? Eu tenho também no meu canal no YouTube, uma palavra sobre essa questão de religião, de religiosidade, amém? Então, religião, por si só, ela não salva, o Salvador é Jesus, tá bom? Mas a palavra religião diz respeito ao conjunto de atividades, amém? Que supostamente ligam o homem a Deus numa determinada relação. Então, veja bem, a teologia é o conhecimento acerca de Deus. A teologia é o estudo de Deus por base na sua palavra, nas escrituras sagradas, né? Primordialmente. Então, a teologia é o conhecimento acerca de Deus. Assim, a religião sugere-se a prática, amém? A prática. Aquilo que o homem faz, pratica, né? Buscando se conectar com Deus, buscando estar em contato com Deus, tá bom? Isso seria religião. Assim, religião é prática, enquanto a teologia seria como que o conhecimento. A religião e a teologia, olha só, elas coexistem na verdadeira experiência cristã. Por quê? Aquela questão, lembra? O que é preciso, o que é necessário, conhecer ou praticar? Não é? Então, as duas coisas são necessárias, o conhecimento e a prática. Amém? Agora, veja só, nós sabemos que existem muitas religiões. Como saber que estamos praticando a verdadeira religião para com Deus? Então, como a gente vai saber que a nossa religião está correta ou que a nossa prática, amém, religiosa está correta? Um exemplo, sem conhecer as escrituras, você não vai saber. Então, é preciso um exame, é preciso um estudo, é preciso conhecer a palavra de Deus para podê-la vivê-la corretamente. Como você vai viver o que você não conhece? E como você vai saber que está praticando certo o que você não aprendeu, o que você não leu? Então, o conhecimento e a prática são as duas asas de um pássaro. O pássaro, sem uma das asas, ele não voa, não vai para lugar nenhum, nem chega a lugar nenhum. Assim, nós precisamos do conhecimento e da prática. Então, é uma casca de banana, é uma pegadinha quando diz assim, o que é mais importante, conhecer as escrituras ou praticar? Isso é uma casca de banana, é uma pegadinha. As duas coisas são importantes. Uma necessita da outra. Uma coisa necessita da outra. Jesus, ele disse, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. A gente precisa
de conhecer as Escrituras e de ter uma experiência com Deus. Nós precisamos, aleluia, ler a Bíblia e precisamos orar. Nós precisamos ler a Bíblia e precisamos praticar a palavra de Deus. As duas coisas são necessárias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, se conheces essas coisas, feliz serás se as observas. É a mensagem de Deus ao teólogo. Essa é a mensagem de Deus ao teólogo. Se conhece estas coisas, feliz serás se a observas. Por outro lado, amém? A mensagem de Deus ao homem espiritual, que se diga espiritual, ao homem de oração. Amém? Olha só, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é a mensagem de Deus ao homem espiritual. Amém? E assim, vendo aí a definição de teologia e religião, entendendo um pouquinho a diferença entre uma e outra, amém? Nós encerramos, então, essa aula, amém? Complementar da natureza da doutrina, amém? É a segunda parte da aula, a natureza da doutrina, e do nosso estudo de hoje. Estamos aí encaminhando para 1 hora de programa, e essa é a nossa meta, amém? Todos os dias de segunda a sexta, teologia para todos, sempre mais ou menos com 1 hora de programa no máximo, para não ficarmos com as videoaulas muito alongadas, amém? E trazendo sempre aí uma reflexão, um estudo, uma parte, amém? Do conhecimento teológico, amém? No programa Teologia para Todos, amém? Que Deus assim nos abençoe. Então, a próxima aula, amanhã, se Deus quiser, ore por esse propósito, ore por essa obra, amém? Eu creio que é de Deus, ele botou no meu coração, amém, de estarmos com essa obra, amém? Ore por nós para que a gente avance e que a gente possa trazer aqui, no mínimo, um curso básico completo de teologia básica, amém? O presbítero Marcos Alves, ele vai estar aqui também nos ajudando, e também o pastor Roberto, possivelmente também ele vai fazer também algumas videoaulas, e nós vamos disponibilizar aqui também, amém, na programação da Rádio Resgate de Vida, buscando oferecer para você aí um estudo sadio, interdenominacional, amém? Nosso foco aqui é a palavra, não é religião, não é denominação, é a palavra pela palavra e para a glória de Deus, tá bom? Para o crescimento do povo de Deus, amém, das igrejas e ministérios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próxima aula nós vamos falar sobre a importância da teologia, amém? Aleluia, como ela satisfaz a mente humana, ajuda na formação do caráter cristão, serve para a pureza e defesa do cristianismo, contribui para o avanço do evangelho e fundamenta a prática cristã. Então, é aí o nosso estudo da próxima aula, a importância da teologia. Amém? Assim, meus amados irmãos, que Deus continue nos abençoando também a sua vida. Amém? Estaremos de volta amanhã, se assim Deus nos permitir, e seja tudo para a glória do nosso Deus. Amém? Nós vamos orar agradecendo, e em seguida volta aí a programação normal da Rádio Resgate de Vida, 24 horas online, com muito louvor, muita adoração e muita palavra de Deus. Entra no site da rádio, responde lá, irmãos, responde a pergunta e participe aí do sorteio de uma pizza. É domingo, uma pizza com refrigerante de 1 litro, amém? Para a glória de Deus aí, para abençoar também aí a sua vida, tá bom? Fique na paz do Senhor, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais essa hora
que aqui, Senhor, tivemos de reflexão, de meditação, de estudo da tua palavra, que tu possa continuar falando, abençoando o teu povo, edificando, Senhor, e fortalecendo com base no conhecimento da verdade, e seja tudo para a tua glória. Abençoa, ó Deus, o Ministério Resgate, a Rádio Resgate de Vida, a todos os ouvintes, a todos os amigos e irmãos, aos pastores, aos missionários, missionárias, aos diáconos, diaconisas, a todos os líderes, ó Deus, a todos os que fazem esse ministério, ó Deus, que tua palavra se propague, ó Deus, e seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos. Continua conosco, dá uma semana de bênção aí, dá um restante de dia abençoado para a tua glória. Lembrando, hoje é quarta-feira, hoje eu estarei em Jaboatão dos Guararapes, Newton Carneiro, no culto de ensino, culto de doutrina. Hoje, então, em Jaboatão dos Guararapes, amém? Na Igreja Batista Renovada Resgate, em Jaboatão. Lembrando que aqui em Três Carneiros de Baixo, na Igreja Evangélica, na Igreja Missionária Monte Oreb, pastora Nilza, também culto de ensino, culto doutrinário, e estará lá o presbítero Marcos Alves, amém, ministrando aí a palavra de Deus. Então fique na paz, povo de Deus, até a próxima, Deus abençoe, e a Rádio Resgate de Vida seguirá aí com a sua programação normal. Glória a Jesus.